O Grêmio perdeu para o Vasco da Gama. Eu disse o Vasco da Gama fora de casa. E agora se complica dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Perdeu posição entre os 4 primeiros. Mas o pior são as soluções do Renato. Afinal de contas, nada do que o treinador tentou deu certo. E ele sabia que não daria. Eu explico depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre Vasco da Gama 1, Grêmio 0, mas antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O Grêmio perdeu para o Vasco da Gama e acabou saindo do G4 do Campeonato Brasileiro muito por conta da própria incompetência. O Vasco teve os seus méritos, o Vasco conseguiu fazer ali um jogo de superação, tudo isso é verdade. Mas o nosso papel aqui é analisar o que o Grêmio produziu. E o Grêmio não produziu absolutamente nada. Muito pelo contrário, o Grêmio foi um time morto dentro de campo que viu o Vasco da Gama, que é a pior equipe do Campeonato Brasileiro, pelo menos o pior time que eu já assisti até aqui. O Grêmio viu o Vasco da Gama gostar do jogo, tentar trocar passes, tentar igualar, tecnicamente falando, um jogo que é desigual. E o Vasco não só tentou, como conseguiu. O Vasco amarrou o Grêmio fora de casa. Você pode até justificar, e eu acho digno que isso seja dito, por isso vou citar também, que em alguns momentos o Grêmio conseguiu equilibrar. Só que o Grêmio em nenhum momento foi superior, ou conseguiu demonstrar esta superioridade por um grande período de tempo. O técnico Renato apostou na volta do 4-2-3-1, algo que foi ensaiado por ele nos últimos dias, com a diferença que ele não conta ainda com os grandes reforços. Os reforços que o Renato conta começaram no banco de reservas. O Bessosi fez a sua estreia no segundo tempo, é verdade, um garoto de 20 anos que mostrou um potencial, mas ainda está num processo de adaptação. O Iturbe estava no banco, o Kaique também, que é goleiro, e isso, pouco interfere dentro de um sistema de jogo, mas a volta do 4-2-3-1 foi uma aposta e deu ao Ferreira a possibilidade dele começar como titular. E o Ferreira não fez um bom primeiro tempo. O Ferreira teve a bola do primeiro tempo, que é um lance onde ele, na sua característica, consegue o drible e não finaliza. Ferreira tem aquele mal, eu acho até ele bom jogador, mas Ferreira sempre tenta o algo a mais. Ferreira não consegue simplificar algumas jogadas que poderiam resultar em lances mais perigosos. E foi justamente o que aconteceu. Ele acaba desperdiçando um gol que era claro, numa tentativa, repito, que parte muito dele, mas que não é convertida também por culpa do próprio Ferreira. Ainda assim, o grande erro do Renato, na minha avaliação, foi apostar num 4-2-3-1 tendo Natan, o meia Natan, camisa 14, como o articulador do time. E eu digo que é o maior erro com a garantia de quem viu o jogo treino entre Grêmio e São José. E eu mostrei para vocês, inclusive, as imagens do jogo treino, os melhores momentos. O Renato também assistiu esse jogo treino e ele assistiu atentamente. Mas parece que o Renato não conseguiu fazer a leitura do jogo treino, ou pelo menos não acreditou nela. Porque no jogo treino contra o São José, Natan não produziu absolutamente nada e foi um dos piores em campo naquele contexto. Imagina agora no Campeonato Brasileiro contra um time melhor que é o Vasco da Gama. Ele também não produziu e foi isso que me chamou a atenção. Já era sabido e certo que o Natan não executaria bem aquela tarefa de articulador dentro daquele sistema se foi treinado, se foi planejado, se foi tentado, não deu certo no treino. Acho muito difícil que vá dar no jogo, mas o Renato apostou, o Renato tentou fazer dar certo e não deu, por óbvio. O Natan não fez absolutamente nada, o Natan não produziu, o Natan ele não conseguiu ser uma figurativa nem mesmo sem a bola, nem mesmo nos papéis defensivos, que aí eu dou o desconto, não é a tarefa dele. O Grêmio pagou um preço alto, porque se o Grêmio não produziu para ganhar, pelo menos poderia empatar, o que já seria ruim, Já seria ruim. Para mim já seria um fiasco, mas o fiasco já foi maior. O fiasco acabou se tornando maior, porque o Grêmio toma um gol do Vasco da Gama dentro do São Januário, algo que o Vasco ainda não tinha conseguido fazer. E o Grêmio toma um gol no exato momento em que o Renato faz uma mudança tática para evitar que esse gol acontecesse. O Renato coloca o Gustavo Martins e tem 3 zagueiros dentro da área, numa bola cruzada com 3 zagueiros, a
altos, posicionados dentro da área, o tricolor toma um gol de cabeça. Eu não consigo tirar do treinador os méritos da evolução do time ao longo de 2023, mas não consigo tirar também do mesmo treinador a grande responsabilidade pelo fracasso da ideia do jogo de hoje. Tecnicamente, nenhum jogador conseguiu produzir. Acho importante até dizermos isso. Tecnicamente, ninguém funcionou. Nem mesmo o Luis Soares. E eu sei que Soares, mais uma vez, foi uma ilha. Que Soares não foi assistido pelos seus companheiros. Mas quando tentou produzir alguma coisa, também não deu certo. Mas é muito culpa do Renato tentar utilizar uma formação que estava fadada ao fracasso, vide treinamentos, vide aquilo que nós pudemos ver lá no CT Presidente Luiz Carvalho nos últimos dias. O Grêmio volta para Porto Alegre com o resultado amargo. Um time que quer brigar por uma vaga na Libertadores da América, e veja bem, vaga na Libertadores da América. Eu não estou dizendo que o Grêmio briga mais pelo Campeonato Brasileiro, pelo título. Brigar por vaga na Libertadores da América. Não pode desperdiçar pontos contra este Vasco da Gama. Um Vasco da Gama que é muito ruim, um Vasco da Gama que deve tecnicamente e que está tendo que fazer uma grande força para tentar equilibrar, né, os aspectos técnicos desse grupo que deixa, né, muito a desejar. O Grêmio volta para Porto Alegre com um grande fracasso nas costas. E esse fracasso, dessa vez, precisa ser assinado totalmente pelo Renato. Gustavinho entrou muito mal e ele é um jogador que não tem entrado bem, e aí eu faço a pergunta, o Grêmio contratou o Iturbe por quê? Né, o Iturbe tá aí há muito tempo, gente. Foi o primeiro reforço do meio de temporada que desembarcou em Porto Alegre. O que há com o Iturbe? Eu sei o que há. O Iturbe não conseguiu provar nos treinamentos ainda a sua qualidade. E é verdade, se o Renato disser isso, e ele não vai dizer, eu posso testemunhar, o Iturbe não tem produzido nos trabalhos, ele não tem chamado a atenção. E o Renato está muito consciente disso, tanto que o Iturbe não é a primeira alternativa. Mas há uma desculpa física ali, né? Estão dizendo que ele não está 100%. Enfim, foi uma derrota muito dolorida e o Grêmio deixa de pensar no título, acho que agora de maneira oficial, e precisa se concentrar em ajustar o carro para poder brigar pelo menos por uma vaga na Libertadores. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.